Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos todos serenando a mente e o coração, nos ligando com os nossos mentores individuais, agradecendo a esses amigos pelo amparo, pelo apoio, pelo carinho que nos têm. Vamos nos ligar com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as freirinhas do campanário, agradecendo também a essas amigas, a essas queridas, por estarem sempre ao nosso lado, nos conduzindo nessa empreitada. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe, num abraço muito carinhoso, muito caloroso. E sentindo o pulsar do coração de Maria junto ao nosso, nos aproximamos do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar e aprender do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama Tua luz sobre nós, se faça presente entre nós neste momento, Mestre. Auxilia-nos no entendimento, mas acima de tudo, na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos neste momento e neste momento no planeta, diante de tantos aprendizados e de tantos desafios. É o nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento quando dizemos a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais da casa e nos preparando para os tratamentos. Vamos nos ligar com as equipes de PL e pedir a projeção da luz branca do Cristo em todos os nossos assistidos. Essa luz vai nos percorrendo, vai harmonizando, serenando as nossas mentes e corações e nos preparando para os tratamentos que se seguirão. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e sentir a projeção de um azul muito intenso que vai envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os centros de força que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos neste momento com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro muito intenso. Esse rosa vai envolvendo os nossos cardíacos, trazendo maior confiança, serenidade, confortando os nossos corações, nos preparando assim para os embates da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos ligar com as equipes de P3B e pedir a projeção da luz branca do Cristo, de uma luz azul muito intensa, que vai percorrer a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir nesse momento a projeção de um azul que vai percorrer todo o nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos. Um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade.
e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de saúde, P1 e P3A, e pedir a projeção das cores do arco-íris, que irão tratar membros e órgãos que se fizerem necessários, trazendo assim toda a confiança e conforto necessários. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos ligar com as equipes infantis, P1, P4B e P4A, e pedir às equipes de Meimei, de Sheila, que envolvam as nossas crianças com todo amor e carinho, trazendo-as para os nossos corações. Que assim seja. Vamos nos desligar neste momento das equipes de tratamento, agradecendo por cada tratamento realizado neste momento. Agradecendo ao Pai pela oportunidade e dar as boas-vindas à nossa querida Maria Amélia, que trará os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Olá a todos. É uma alegria nós estarmos nesta casa que sempre nos acolhe com muito amor e com muito carinho. O tema da nossa reflexão de hoje é a fé inabalável. Cá entre nós, entender a fé do jeito certo, hoje em dia, faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos passando por momentos tumultuados, onde as nossas rotinas estão sendo afetadas, e isso nos causa medo, insegurança, dores. Então, neste momento, nós vamos tentar construir juntos o significado profundo da fé, para que nós possamos chegar à fé inabalável. Meus amigos, não é novidade nenhuma que essa pandemia em nível mundial veio nos mostrar uma coisa muito séria. Nós não temos o controle das situações. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle da nossa família, do que acontece à nossa volta. É uma ilusão acharmos que nós temos o poder sobre alguma coisa. Não temos. Tudo está mudando o tempo todo e dificuldades estão aparecendo. E nós, para lidarmos do jeito certo com essas dores, com esses medos, com essas inseguranças, nós vamos, num determinado momento, nos rendermos a uma palavrinha pequena, mas de importância ímpar: a fé. E numa busca desesperada por respostas, nós vamos ao encontro da fé. Mas será que nós sabemos o que é fé? No dicionário, fé significa confiança, convicção, crença em algo ou alguém. Se nós confiamos, nós não temos dúvida. Mas no dia a dia, na nossa vida, será que é tão simples assim? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, lá no item 12, os Espíritos nos mostram que existe uma diferença em relação às bases onde se apoia a nossa fé. Temos duas bases: a fé humana e a fé divina. A fé humana está ligada ao jeito humano de se posicionar perante a vida. O seu jeito de ver, de sentir, de agir. Por exemplo,
Muitas pessoas acreditam que o dinheiro compra a felicidade. Eles têm fé no poder do dinheiro. Outras pessoas acreditam que o médico, o medicamento e as vacinas são suficientes para lhes trazerem tranquilidade. Essas pessoas têm fé nos medicamentos, no médico e nas vacinas. Nós, quando nos empenhamos para fazer alguma coisa no qual ainda nós não temos uma grande habilidade, nós temos fé em nós. Tomé é um bom exemplo dessa fé humana. Por quê? Quando ele precisou tocar nas marcas dos pregos nas mãos de Jesus, aí sim, a partir deste momento, ele acreditou que o Mestre havia ressuscitado. Ou seja, Tomé precisou ver para crer. Só que tem uma hora na vida da gente que essa visão materialista, que o ver para crer, não é suficiente para preencher aquele vazio interior que vai crescendo dentro da gente. E sabem por que isso, gente? Porque a nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede. A fome não é de comida, a sede não é de bebida. Precisamos de algo mais, precisamos do pão da vida, da água viva, porque quando sofremos, nós temos fome. Quando passamos por dores, nós temos sede. Do que, meus amigos? De Deus, dessa presença, dessa união com o Criador, desse sentimento dele estar pertinho da gente, nos acalentando, nos envolvendo, nos resgatando da solidão. E quando despertamos para a certeza de que o amparo maior se faz sempre presente na vida da gente, independente de qualquer situação, aí sim, nós temos a fé divina. Então, amparados por este amor maior, não sentimos mais medo, não nos sentimos mais sozinhos, porque nós fomos saciados. A grande verdade é que, quando cremos para ver, nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, nós sabemos que temos que ser organizados, que temos que seguir e cumprir regras, mas nós também sabemos que em determinadas situações nós somos limitados. E somente quando nós abrimos mão do controle daquela situação, de querer ter razão, de querer solucionar do jeito humano, é que, com humildade, nós nos entregamos a Deus para que se cumpra nele os desígnios maiores. É nesse momento que a nossa fé vai aumentando, vai se sustentando, porque nós pedimos que o Pai cuide daquilo que nós não podemos cuidar. Porque o Pai da vida, só Ele sabe o que é melhor para cada filho seu. E amparados por essa força inabalável chamada fé, nós dizemos: eu confio em Deus, eu confio nessa luz que não vejo, mas é ela quem me guia. Tem uma frase que eu gosto bastante do filósofo e escritor Khalil Gibran. Ele diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus.
Quem não tem fé não salta e nem abraça, fica no escuro. Todos nós precisamos deste abraço, todos nós precisamos dessa conexão com o alto. E como nós conseguimos isso? Através da prece, de uma boa leitura, de uma música edificante, de estudos espirituais. Nós conseguimos essa conexão mais pura através da meditação, dos passes, de um tratamento espiritual. Pois é através deste contato de alma para alma que nós nos renovamos e nos fortalecemos. Mas hoje em dia, o que nós ouvimos é que muitos dizem que perderam a fé. Humanamente falando, passaram por perdas significativas. Mas será que eles perderam a fé ou se frustraram com tudo aquilo que aconteceu com eles? Vejamos. O sentimento de fé nasce com a gente. É como se Deus colocasse uma sementinha luminosa dentro de cada um de nós. E nós precisamos cultivar essa semente do jeito certo, todos os dias. Nos dias de sol, nos dias nublados, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Só assim essa fé que já está em nós poderá desabrochar, crescer e dar frutos. Frutos, meus amigos, que alimentarão a nossa alma, principalmente diante dos grandes desafios. Mas daí falamos sobre a fé, mas nós queremos chegar onde? A fé inabalável. E como chegar a essa fé inabalável? Quem nos responde é Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Significa dizer que temos que sair da zona de conforto, temos que abandonar as nossas crenças limitantes e estudar. Temos que sair dos conceitos rasos, superficiais e pensar, meus amigos. Refletir com inteligência e lógica para que a nossa fé não se perca pelo caminho. E não é por acaso que o Espírito da Verdade, no capítulo 5 do Evangelho, nos orienta. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Concluímos então que para crer não basta ver, é preciso, antes de tudo, compreender. Ir além dos conceitos materiais da existência. Porque quando tudo está indo bem, quando tudo está dando certo, quando a nossa vida não foi abalada por nenhuma tragédia, é fácil ter fé. Eu creio em Deus, eu creio nessa luz que não vejo, mas é nela em que eu confio. Minha vida está indo bem, eu não coloquei à prova a minha fé. Mas quando a dor da doença, do desemprego, da perda de um ente querido bate à nossa porta, é nesse momento que muitos se perguntam: onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso?
Outros que acreditavam em Deus, mas não entenderam o motivo daquele tremendo desafio, parece que ficam meio anestesiados e simplesmente repetem: foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. E aí a gente se pergunta: vontade de Deus? Não é da vontade de Deus que os seus filhos sofram. Gente, Jesus, no Novo Testamento, nos apresentou a verdadeira face de Deus, como um Pai de amor, de justiça, de bondade e misericórdia. E a doutrina espírita, através da fé raciocinada, nos mostra que o Criador de tudo o que existe, de todas as maravilhas que nos cercam o tempo todo, não é um Pai cruel que castiga por capricho. Não, meus amigos, Deus não é isso. O que nós aprendemos com a doutrina é que naquelas situações que fogem ao nosso controle, o Pai está lá, manifestando o seu amor silenciosamente. Através do quê? Das leis divinas. Leis que sustentam e regem o universo desde sempre. Alguns devem estar se perguntando: mas o que isso quer dizer? Quer dizer, meus amigos, que somos espíritos imortais numa grande jornada de aprendizado e evolução. Não somos o resultado de uma única vida. Uma única existência é insuficiente para explicar o que acontece com quase 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Reencarnamos. E a reencarnação, vista do jeito certo, é uma lei de amor. Por quê? Porque Deus, sendo um Pai de amor, não poderia condenar os seus filhos pelos erros cometidos sem lhes dar uma ou várias oportunidades de reparação. Afinal, todos nós fomos criados simples e ignorantes, de conhecimento e de sabedoria. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele já sabia como os seus filhos iriam se comportar. Ele sabia que muitas das nossas escolhas dariam certo, outras nem tanto. Por isso, Ele nos deu a reencarnação, para que nós possamos aprender a fazer direito, para que nós possamos corrigir os enganos do passado, curar e transformar as nossas relações. E regidos, meus amigos, por leis divinas, justas e sábias, entre elas a lei de ação e reação, é que caminhamos, levando na bagagem os frutos das nossas ações, das nossas escolhas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, já dizia isso: porque aquilo que o homem semear, ele também colherá. E através da reencarnação é que nós evoluímos, que a humanidade evolui. Portanto, está tudo certo. Se nós formos analisar, hoje nós estamos melhores do que ontem. E amanhã nós estaremos melhores do que hoje. Sem isso, meus amigos, onde estaria a justiça divina? Sabe, gente, se nós pararmos para refletir, a vida neste plano só faz sentido através desta perspectiva, através
deste entendimento. Nós temos que ter este olhar espiritual, porque ele faz a diferença em nossa vida. Porque através dessa visão espiritual, nós conseguimos compreender um pouquinho melhor o cenário que nos envolve e o porquê de certos desafios, de certos acontecimentos. Nós que professamos o Espiritismo, temos fé nesses ensinamentos. E pelos estudos, nós vamos cultivando esta fé para que um dia ela também se torne inabalável. Tem gente que pergunta: os espíritas sofrem? Sim, nós sofremos. Ah, mas vocês choram? Sim, nós choramos. A diferença é que nós não deixamos que a revolta tome conta da vida da gente. Nós não nos sentimos vítimas do destino, muito pelo contrário, pelo entendimento, pela busca dos estudos espirituais, nós compreendemos sobre as leis divinas. E assim, nós vamos nos transformando gradativamente, dia após dia. Pois nós entendemos, nós aprendemos com a doutrina espírita que os desafios físicos, morais, emocionais e espirituais não são castigos divinos, mas consequências naturais dos seres em evolução. E quando confiamos em Deus, que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, aí somos os bem-aventurados, porque finalmente entendemos Jesus quando disse: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como a vontade do Pai é que seus filhos sejam felizes, Ele nos deu um presente muito especial, um farol que iluminaria e guiaria o coração dos homens na senda terrestre. Que presente é este? Há 2000 anos esteve entre nós o ser de maior envergadura moral e elevação espiritual que o planeta Terra já conheceu. Este homem foi tão marcante em sua passagem que a história do mundo se dividiu em duas partes, antes e depois dele. Os seus ensinamentos sempre foram muito claros. O divino habita em cada coração. Só ele sabia o tempo certo do despertar de cada um. Por isso, não escolhia os preparados. Ele preparava os escolhidos. Ele falou sobre o amor maior, sobre o bem, sobre a fé e o perdão, pois conhecia muito bem o poder de transformação desses sentimentos. Ele ensinou o amor, viveu o amor e, por amor, se entregou. Jesus, a maior de todas as estrelas do firmamento, o médico das almas. Sua luz brilha intensamente quando as ilusões e os medos escurecem a nossa fé. Abrir o coração para Jesus, meus amigos, significa recusar-se a qualquer sentimento negativo e deixar que Ele ilumine o que há de melhor
em cada um de nós. Não importa o que o passado mostre, porque o amor a tudo regenera. E mesmo em meio às provas do mundo, Ele nos guia através dos seus ensinamentos sublimes. Sim, meus amigos, Jesus é o Cristo Consolador. Não porque Ele veio tirar a nossa dor, não, mas porque Ele nos ajuda a ressignificá-la. Ele nos dá um novo entendimento em nossa experiência. Ele não tira as nossas responsabilidades, o nosso empenho, não. Muito pelo contrário, nos conscientiza de que todo sofrimento passa, nos purifica e nos ilumina. Jesus, o Rabi da Galileia, passou pela terra e, como uma suave brisa que sopra na primavera, deixou o aroma da sua passagem em cada um de nós, quando disse: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Felizes são os que percebem a sua presença no próprio coração, e essa fé inabalável em Cristo é algo que não se explica, só se sente em espírito e em verdade. Que assim seja. Gratidão, meus amigos, gratidão. Vamos nesse momento agradecer pelos ensinamentos que nos foram trazidos e abrir os nossos corações, permitindo que a espiritualidade que nos envolve recolha as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos, o nosso amor, a nossa força, e que leve todas essas energias a quem delas precise. Que essas energias sejam levadas a todos os nossos irmãos que se encontram encarnados ou desencarnados, carentes desse aconchego. Que elas sejam espargidas por todo o nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa região. Que essas boas energias sejam levadas aos nossos lares, depositadas no coração dos nossos entes queridos. Que elas sejam depositadas também em nossos corações, porque somos ainda muito carentes de todo esse aconchego. Vamos nos desligando da espiritualidade amiga e voltar os nossos pensamentos e os nossos corações ao nosso Pai, agradecendo e louvando a Ele com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.